Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo e nesse tutorial estarei ensinando para vocês a como fazer overclock no seu processador de forma prática e rápida. Aqui no meu caso estou utilizando uma placa-mãe da Gigabyte, modelo GA78LMT USB 3 e o meu processador é um AMD modelo FX 6300. Porém, antes de colocarmos a mão na massa, precisamos discutir algumas coisas muito importantes a respeito de overclock. Quando se trata de fazer overclock, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: eu realmente preciso fazer um overclock na minha CPU? E por que eu quero fazê-lo? Por exemplo, a primeira vez em que eu fiz um overclock no meu computador foi há mais de 10 anos atrás, quando eu comprei o meu primeiro computador, isso lá em meados de 2007. Na época eu tinha um Celeron 430, que era um processador bem simples de um núcleo com clock de 1.8 GHz. Porém, na mesma época, eu tinha comprado um jogo chamado Driver Parallel Lines, que é esse que aparece aí na tela, e esse jogo na época era bem pesado. Ele pedia no mínimo um clock de 2 GHz no processador. Então tudo que eu tinha que fazer era elevar o clock da minha CPU em 200 MHz. Algo bem simples, exceto pelo fato de que na época eu usava uma placa-mãe bem simples, aquelas PCware da vida, e uma fonte genérica, daquelas bombas de R$40. Mas felizmente o overclock deu certo e o jogo rodou lisinho, com uma taxa de FPS aceitável. Obviamente, após zerá-lo, eu deixei o clock como estava antes, em 1.8. Posteriormente, lá por volta de 2014, quando o Watch Dogs foi lançado, eu já não usava mais meu Celeron. Eu havia aposentado meu Celeron e no lugar dele eu usava um Core 2 Quad Q6600. Diga-se de passagem, um excelente processador da Intel para fazer overclock. Ele tinha 4 núcleos com 2.4 GHz, porém o Watch Dogs pedia no mínimo um Core 2 Quad de 2,66 GHz. Então mais uma vez eu fui na BIOS e fiz um leve overclock nele, só que dessa vez eu elevei o clock em 400 MHz, ou seja, meu processador passou a trabalhar em 2.8 GHz. Nem mexi na voltagem, só subi o clock do processador e já era. Com isso eu rodei o Watch Dogs e zerei o mesmo de boa, sem qualquer problema, com uma taxa de FPS aceitável. Beleza? Então o que eu quero dizer com essas informações? É que não adianta sair fazendo overclock sem necessidade. Você tem que pegar um jogo como referência, observar os seus requisitos mínimos e se ele pedir um poder de processamento um pouco maior do que aquele que a sua CPU é capaz de oferecer, então aí sim você pode cogitar fazer um overclock, beleza? A segunda coisa que você deve observar antes de fazer um overclock é se você possui uma boa fonte de alimentação de qualidade, que seja capaz de entregar a corrente exigida pelo seu hardware com eficiência, pois uma fonte genérica possui componentes eletrônicos de baixa qualidade que podem acabar oferecendo uma energia suja para a sua placa-mãe, por consequência afetando a estabilidade da CPU durante o overclock. A terceira e última coisa que você deve levar em consideração antes de fazer um overclock é a questão do resfriamento da CPU. Geralmente coolers stock que já vem na caixa junto com o processador, igual esse da foto, não costumam ser muito eficientes no resfriamento da CPU quando ela está sob estresse, além de fazer um barulho insuportável. Logo, qualquer overclock que você fizer no clock da CPU poderá resultar em um aumento significativo da temperatura, fazendo com que a CPU esteja mais propensa a apresentar falhas ou se desligar para evitar um sobreaquecimento exagerado. Lógico que isso vai depender muito do quanto você irá querer subir o clock da sua CPU. Se for um overclock mais sutil, o cooler stock talvez segure a temperatura de boa, mas se for um overclock mais agressivo, seria interessante instalar um Heat Pipe Cooler ou um Water Cooler que consegue manter a temperatura mais estável. Lá na descrição do vídeo e também nos cards eu deixarei um link para um vídeo no meu canal onde eu ensino a como instalar coolers e ventoinhas num gabinete de forma correta, de modo a maximizar a refrigeração dentro do gabinete, pois o calor é o principal inimigo de qualquer componente eletrônico, beleza? Estando ciente de tudo isso, é hora de partirmos para o overclock propriamente dito. Então, como se faz overclock em uma CPU? Existem basicamente duas formas: aumentando o valor do multiplicador da CPU, que é a maneira mais prática e rápida, e aumentando a frequência do FSB. O FSB, abreviatura de Frontside Bus, é o barramento principal da placa-mãe que faz a CPU conversar com a memória RAM e o restante dos componentes da mobile, mas acima de tudo a memória RAM. Em placas-mães da ASUS ou placas-mães genéricas, o seu nome na BIOS geralmente aparece como FSB Frequency. Já em placas-mães da Gigabyte,
como é o caso da minha, o nome aparece como CPU Host Clock Control, ou frequência de CPU, para ficar mais fácil de entender, beleza? Esse valor de frequência do FSB determinará a frequência de operação da placa-mãe como um todo, ou de uma forma mais resumida, podemos dizer que o FSB define a frequência que a CPU vai se comunicar com a memória RAM. Aqui no meu caso, o valor padrão do FSB é de 200 MHz e a frequência padrão do meu processador é de 3.500 MHz. 3.500 dividido por 200 dá 17,5. Podemos dizer que esse valor é o multiplicador atual da minha CPU, porque esse valor multiplicado por 200 dá 3.500 exatamente, beleza? Então, se eu aumentar o multiplicador, vamos supor, para 20, automaticamente eu estou fazendo overclock na CPU, aumentando sua frequência de clock para 4.000 MHz. Então veja que já dá uma diferença de 500 MHz no clock, mas eu estou apenas alterando a frequência interna da CPU, ou seja, o processador vai trabalhar mais rápido, porém na hora de se comunicar com outras partes da placa-mãe, principalmente a memória RAM, nós estaremos limitados pela frequência externa do barramento, que continuará sendo de 200 MHz. Agora, se eu quiser alterar manualmente a frequência do FSB, ou CPU Frequency, aqui no meu caso, repare o que acontece. Não só a frequência da CPU se altera, como as demais frequências da lista se alteram também. Então eu acabo obrigando não apenas a CPU a trabalhar em uma frequência maior, mas também o chipset da ponte norte, chamado aqui de North Bridge, que é o nome em inglês da ponte norte, o Hyper Transport, que é uma espécie de caminho entre a CPU e a ponte norte, um caminho otimizado para a CPU conversar com a ponte norte, e também obrigo a memória RAM a trabalhar numa frequência maior. Então, embora aumentar o valor do multiplicador seja a maneira mais fácil e prática de fazer overclock, o segundo tipo de overclock, aumentando o valor do FSB, é o que oferece o melhor desempenho, principalmente em jogos, porque você não está apenas aumentando a frequência do processador, mas da placa-mãe como um todo. Na prática, isso irá resultar em uma taxa de FPS maior dentro dos seus jogos. Lá na descrição do vídeo eu estarei deixando alguns links de testes de benchmark que outros usuários fizeram fazendo overclock pelo multiplicador e pelo FSB para vocês tirarem a prova. Então, resumindo, caso você pretender fazer um overclock mais sutil, digamos, de 100 MHz, 200 MHz, para rodar um game específico, você pode optar em subir o multiplicador até atingir o clock desejado. Pode optar por aumentar o valor do FSB sem alterar o multiplicador, ou você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, aumentando levemente o multiplicador e aumentando sutilmente o valor do FSB. Aí vai do critério de cada um, beleza? O importante é atingir o valor final do clock desejado. No caso de alterar a frequência do FSB, não saia colocando valores muito altos, tipo saltando de 200 para 300 MHz. O segredo de um bom overclock de sucesso é sempre subir a frequência em pequenos incrementos de 5, 10, 15 MHz, assim como eu estou fazendo aí na tela, até você atingir o valor desejado no clock da sua CPU. A princípio, quando se faz overclock com valores pequenos, não se faz necessário mexer na voltagem da CPU. Eu particularmente nunca alterei quando precisei fazer overclock no meu computador, nem mesmo na época do Celeron. O VCore padrão geralmente consegue segurar de boa um overclock bem leve. Aí vai depender muito das características de cada CPU. Alguns modelos aguentam trabalhar mais com a mesma voltagem, já outros modelos necessitam de mais potência para poderem trabalhar com um clock mais alto, acima do clock estipulado pelo fabricante. Após alcançar o valor do clock desejado, então o que você irá fazer é salvar as alterações na BIOS e reiniciar o computador para aplicar as mudanças. Se tudo der certo, seu sistema vai iniciar normalmente. Caso isso acontecer, o próximo passo será realizar testes de estabilidade no sistema para monitorar a temperatura da CPU e observar como ela se comporta em plena carga após o overclock. Geralmente um programa que uso para fazer isso é o AIDA64 Extreme, ou AIDA64, como quiser chamar. Esse programa tem uma ferramenta embutida de teste de estabilidade do sistema, na qual te permite estressar o computador por completo. Então o que você vai fazer aqui dentro dele, após instalá-lo, é abrir a janela dessa ferramenta dele, que eu acabei de citar,
e dentro dela você vai selecionar todas essas opções da lista e vai clicar em Start e vai deixar o teste rodando. Quanto mais tempo você deixar o programa rodando, mais certeza você poderá ter de que o overclock deu certo. Mas eu particularmente só realizo o teste por 5 minutos e já está de bom tamanho. Aí vai de cada um. Se a temperatura da CPU não sofrer grandes alterações, o computador não se desligar, reiniciar ou o sistema não crashar, então isso significa que o seu overclock deu certo e você já pode rodar o seu jogo desejado. Agora, caso após ter salvo as configurações da BIOS, o computador tiver apresentado algum erro ou se desligado, será necessário voltar na BIOS e aumentar levemente a voltagem da CPU. E quando eu digo aumentar levemente, é levemente mesmo, ipsis literis, beleza? Porque qualquer alteração exagerada na voltagem da CPU pode acarretar em um sobreaquecimento desnecessário na mesma. Você só deve aumentar o V-Core o suficiente para que se tenha estabilidade no overclock e o computador não crashe. Isso é claro se a fonte não estiver causando um empecilho no overclock, pois pode ser também que a fonte não esteja aguentando e se desarmando. Aí nesse caso não há muito o que fazer, a não ser trocar a fonte por uma de maior qualidade e maior potência. Voltando ao V-Core, não existe uma regra específica para se aumentar a voltagem da CPU durante um overclock, mas recomenda-se aumentar o V-Core em aproximadamente 0.025 volts a cada 100 MHz de incremento no clock. Só que isso não é uma regra, beleza galera? Como disse, isso varia de CPU para CPU. Como eu disse para vocês, no meu antigo Core 2 Quad, eu subi 400 MHz sem fazer qualquer alteração na voltagem. Já que no caso da minha CPU atual, o V-Core padrão dela é de 1.4250 volts. Então no meu caso o computador apresentasse instabilidade após o overclock, bastaria eu subir levemente o valor do V-Core, escolhendo o próximo valor da lista, que seria de 1.4450 volts. Isso daria um incremento de aproximadamente 0.020 volts, que é um valor aproximado ao que eu citei a priori. Após isso, salvaria as alterações e reiniciaria o computador de novo para testar. Então no seu caso, você irá fazer a mesma coisa até atingir estabilidade. Sistema reiniciou normalmente, mais uma vez, faz uma bateria de teste com o IDE Extreme e se tudo der certo, você terá feito o seu overclock com sucesso. Obviamente, o que eu fiz aqui foi só dar uma pincelada de leve nesse assunto que os inscritos tanto me pedem para comentar no canal, mas para fazer overclock não tem mistério nenhum, beleza galera? É tudo questão de ter coragem e colocar a mão na massa, não ter medo de arriscar. As coisas só complicam quando você quer fazer um overclock muito exagerado, um aumento muito exagerado na frequência da CPU, querendo testar os seus limites. Aí nesse caso é necessário ter um conhecimento aprofundado no tema, uma certa experiência também, e não ter medo de se arriscar. Mas lembre-se, o segredo para um bom overclock de sucesso é primeiro ter uma fonte de qualidade que entregue potência de sobra para a sua placa-mãe, segundo, uma boa capacidade de refrigeração dentro do gabinete, pois o calor é o vilão número 1 de qualquer componente eletrônico, e terceiro, ter um hardware robusto que aceite trabalhar bem com overclocks. A minha placa-mãe, embora não seja uma placa-mãe high-end, é uma placa-mãe de qualidade, com componentes duráveis e portanto ela aceita um overclock tranquilamente. Tanto é que ela me permite alterar individualmente o clock de diversos barramentos separados da placa-mãe, mas o mesmo talvez não se aplique a uma placa-mãe genérica com componentes de qualidade duvidosa, pois um over mal feito pode resultar em sobreaquecimento dos chips, como por exemplo o chip da ponte norte, ocasionando danos irreversíveis. Beleza galera? De qualquer forma, espero que esse tutorial tenha te ajudado. Se ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e é isso aí, um grande abraço a todos.